Professor, lembrando que no final de semana, na sexta-feira ainda, o presidente Lula embarca para lá, né? Ou seja, ele vai se encontrar com Xi Jinping dias depois de Xi Jinping ter vindo da Rússia. Como é que o senhor avalia todo esse movimento que acontece, especialmente entre Rússia e China, a China prestando, né, essa espécie de solidariedade pública, diplomática à Rússia nesse momento em que os russos vão à Ucrânia, Vladimir Putin põe os pés em território ucraniano dominado pelos russos, está sob essa determinação de prisão pelo Tribunal Penal Internacional. O que é que dá para tirar disso tudo, professor? O Américo fez uma síntese excelente sobre essa questão, né? Eu acho que dentro da minha leitura como historiador, as relações China-Rússia, elas se intensificaram na guerra agora da Ucrânia e vão aumentar daqui para frente. Criou-se a guerra, veja como a ironia, que já tem mais de um ano, desde 24 de fevereiro do ano passado, criou uma aliança, provavelmente uma aliança para muito tempo entre Rússia e China. E pode ser que nessa aliança seja atraída pelo andar da carruagem, a Índia também. Então você vai ter, a Índia hoje é o país mais populoso do mundo, né? Você vai ter uma ligação Índia, China e Rússia, uma população enorme do mundo, grande parte ali, e uma ligação econômica e um outro eixo político. Nós estamos passando por uma mudança geopolítica no mundo que devemos observar, eu estou pensando em termos de Brasil, o que isso vai significar, liderado pela China. Lembrar que a China sempre teve uma relação de subserviência durante um certo período em relação à Rússia no campo socialista. É bom lembrar que o Partido Comunista Chinês é criado após a formação da Terceira Internacional, em 1919, fundada por Vladimir Lenin, ainda antes da formação da União Soviética, após a Revolução Russa, claro, de 17, a União Soviética é formada em 22. Então, quando nasce o Partido Comunista em 1921, Partido Comunista Chinês, é já na égide da Terceira Internacional. E quem está presente, são 12 que estão presentes nessa reunião, um deles é o Mao Tse-tung, que todo mundo sabe que vai ser o líder até a sua morte, de grande parte do período da Guerra Civil interna, da luta depois contra os japoneses, depois do retorno da Guerra Civil, até a tomada do poder a 1º de outubro de 1949, com a fundação da República Popular da China, até sua morte em 1976. E aí é interessante, para concluir, entender como eles parecem iguais, mas são diferentes. No sentido teórico, né? Nós, Ocidente, uma relação com a Rússia que era mediada, que era facilitada pelo cristianismo, lá o cristianismo ortodoxo, mas cristianismo, e pelo marxismo, que o marxismo é ocidental. Então tínhamos uma vinculação nesse sentido histórico-cultural com a Rússia. Com a China é muito mais complicado nós, Brasil, Ocidente, Brasil em particular, termos essa relação. E por quê? Né? Porque, de um lado, em termos religiosos, é outro mundo, né? Apesar que o cristianismo chegou no século VII com os nestorianos, mas não deu lá muito certo. E depois com os jesuítas, com o Matteo Ricci, etc., mas não deu muito certo no século XVI, não tem essa relação que passa pela mediação religiosa e nem pela mediação no marxismo, porque quando você lê Mao Tse-tung, eu li sobre a prática, sobre a contradição, sobre a questão camponesa em Yunnan, ele nasceu em Yunnan, né? Sobre a guerra popular prolongada, etc., 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 são 4 volumes as obras escolhidas, 5 na verdade, que depois saiu o 5º volume em espanhol. As referências do Mao Tse-tung, todas elas são da história chinesa, não são da história do mundo ocidental. Diferente de se você for Lenin, Trotsky, Stalin, as referências é o mundo ocidental. Para o Mao Tse-tung, não, são histórias da China, é o movimento 4 de maio, em suma, você precisa entender um pouco de história chinesa. Em síntese nessa história, o Mao é muito mais nacionalista do que marxista, inclusive que ele só sabia ler, não lia nenhuma língua estrangeira. Quando é traduzido o Manifesto Comunista, já é fundado o Partido Comunista, é o primeiro texto que ele leu, que é um texto de 1848, fevereiro, de Marx e Engels, tal, de 1848. Em suma, então ele entrou no comunismo sem conhecer os textos que ele vai construir a posteriori, nos anos 20 e nos anos 30. Então a história toda é que a China é outro mundo, né? É um mundo totalmente diferente que nós temos dificuldade de entender. Daí a necessidade que eu acho, tem o Instituto Confúcio que eu citei outro dia, mas a gente sentar, discutir, conhecer a história da China, que é a mais longa no tempo, a formação de Estado, né? E tudo isso. E hoje a Rússia, veja como a história virou.
Se o Stalin sabotou o Mao Tse-tung na guerra contra o Kuomintang, o Chiang Kai-shek depois vai se refugiar em Formosa, em Taiwan, que é uma província chinesa, registra, é uma província rebelde, mas pertence à China. Hoje é o contrário. Hoje a Rússia é dependente da China. A China tem um PIB 10 vezes maior do que a Rússia, né? Mas não é ainda uma potência militar como é a Rússia. Então é interessante, o mundo está mudando, há um novo eixo, eles podem criar uma moeda comum, Rússia, China e Índia, abdicando do dólar. Estão ocorrendo muitas mudanças, daí que a visita de Lula é fundamental. Lula é um líder internacional, é reconhecido internacionalmente. E eu tenho certeza que no comunicado vai ter uma referência à guerra da Ucrânia. E é importante isso, além das questões econômicas muito bem ressaltadas no início do jornal, mas é importante essa questão diplomática de o Brasil e a China, os dois tentarem colaborarem para terminar esse conflito, que é o maior conflito na Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial, desde o final de 1945. Quer dizer, ter a questão diplomática, claro que nós temos todas as questões econômicas que foram muito bem expostas, mas nós precisamos voltar a ter o papel que tivemos no passado recente no mundo.